legislação brasileira isenta pessoas com doenças crônicas de alguns tributos, estabelece também alguns benefícios, mas o desconhecimento sobre o assunto ainda é grande. Cerca de 58 milhões de brasileiros, mais de 45% da população, sofrem com algum tipo de doença crônica, ou seja, de evolução prolongada, permanente e com baixas chances de cura. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são doenças crônicas as cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias, diabetes, doenças mentais e neurológicas, ósseas e articulares, genéticas, oculares e auditivas. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças crônicas que mais atingem os brasileiros são hipertensão, problemas de coluna, depressão e diabetes. Apesar de poder ser controlada, a doença crônica pode provocar algumas limitações à vida. Por isso, a legislação brasileira isenta essas pessoas de alguns impostos em casos, por exemplo, como o AIDS, artrose, câncer, doença renal, do fígado, do coração, doenças degenerativas como Parkinson e esclerose múltipla, hanseníase e tuberculose ativa. A comprovação da doença por meio de perícia médica permite, por exemplo, isenção do imposto de renda, do IPI, do ICMS e do IPVA, que são os impostos sobre produtos industrializados, circulação de mercadorias e serviços e aquisição de veículos. O portador do vírus HIV da AIDS e o trabalhador com câncer podem também sacar o FGTS e o PIS para tratamento. E, em alguns casos, a doença crônica permite também a quitação da casa própria e a isenção de tarifa no transporte público. Bom, para continuar falando sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Francion Santos, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde ao telespectador do Jornal da Justiça. Doutor, do ponto de vista jurídico, o que é uma doença crônica? A doença crônica é aquela na qual o tratamento, bem como a duração dos seus sintomas, né, ultrapassam um período mínimo de 6 meses. E elas também se encontram inseridas dentro de uma determinada legislação. Então, é preciso que ela conste numa legislação que tem esses sintomas e tratamentos, né, por um período superior a 6 meses. Aí se insere como doença crônica. A pessoa com essa doença crônica, ela tem direito ao benefício e pode ser convertido em aposentadoria por invalidez? Pode sim. A pessoa, geralmente para se filiar ao regime de previdência social, é requisito básico, mas é necessário um tempo mínimo de carência para poder ser beneficiário tanto do auxílio-doença, para também se aposentar por invalidez. As pessoas que são portadoras de doenças crônicas, elas não precisam cumprir esse tempo de carência mínima, segundo a disposição prevista lá no artigo 186 da Lei 8.213. Então, é um benefício, é algo a mais. Elas só precisam estar filiadas, mas não necessariamente precisam cumprir um período mínimo de carência para poder fazer jus tanto ao auxílio-doença e a sua posterior conversão na aposentadoria por invalidez. E sobre a isenção de impostos aí, de tributos, a pessoa que tem alguma doença crônica, ela tem a isenção em alguns lugares, né, em algumas aquisições, por exemplo? Tem sim. Os principais tributos, né, no qual ela faz jus à isenção principal é o imposto de renda, mas nós temos outros tributos, por exemplo, como foi dito na reportagem, nós temos o IPVA, o ICMS, o IOF, o IPI. O importante também tem direito à redução na tarifa elétrica em até 65% se ela utiliza um aparelho elétrico para poder fazer o seu tratamento. Nós temos inúmeras situações aí de pessoas que precisam de respirador, então ela tem direito, por exemplo, a uma isenção de 65%, né, um abatimento de até 65% na sua conta de energia elétrica, caso ela precise de um aparelho desse elétrico para poder fazer o seu tratamento, para poder dar andamento ao seu tratamento. Acerca aí das pessoas que têm doenças crônicas, né, se fala muito hoje em dia, e pacientes terminais, de testamento vital. O que seria esse testamento vital? É um direito justamente das pessoas que têm essas doenças crônicas, né? É uma inovação jurídica aqui no nosso ordenamento brasileiro. O que é bem assim, não precisa confundir com eutanásia. Ela seria uma disposição jurídica na qual a pessoa insere um tratamento qual ela quer ser submetida até o final da vida. Isso é para evitar que, caso ela entre num estado terminal, perda da consciência, um estado de alienação mental, que ela
possa, antes dessa situação, expressar o seu desejo e colocar num testamento quais são os tratamentos médicos aos quais ela quer se submeter, para evitar que essa decisão muitas vezes fique por conta da família. Aí as pessoas confundem, pensam que o testamento vital seria uma espécie de eutanásia, e não é eutanásia, porque na eutanásia você provoca a morte. No testamento vital, não. No testamento vital, a pessoa portadora da doença crônica, né, já em estado terminal, ela pode dizer qual o tratamento ao qual ela quer se submeter, um tratamento paliativo, claro, aconselhado por profissionais médicos, por advogados e 2 procuradores, né, você aconselha a fazer 2 procuradores, para que não se prolongue a dor dessa pessoa. Então, é uma alternativa, já tem uma resolução médica do Conselho Federal de Medicina, desde 2012, vem sendo aplicado. É uma alternativa aí para aliviar, né, o sofrimento das pessoas e evitar que parentes e familiares tomem decisões complicadas aí em momentos já difíceis. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o doutor Francion Santos, que é advogado, conversou com a gente a respeito de quais benefícios as pessoas têm direito, as pessoas que têm doenças crônicas. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde. Até uma próxima. Até a próxima.